Pô, legal. E como é que isso se desenvolveu? Porque você chegou, né, num nível bem alto, você ainda tem um nível bem alto, vamos botar assim, para atletas amadores, né? E corredores experientes, pelo amor de Deus, tá? Me desculpem qualquer gafe que eu cometa, porque eu ainda não sou desse mundo. Mas para mim o Walter corre rápido pra caralho. Então, como é que foi esse desenvolvimento, assim? Legal. Foi uma coisa bem natural, posso dizer para você, viu, Axel? Porque, na verdade, eu nem imaginava que eu um dia chegaria a pensar em ter performance na corrida, né? A partir do momento que eu comecei a, de fato, treinar corrida, que eu costumo dizer que correr é diferente de treinar corrida. E isso eu aprendi, inclusive, com um treinador. Correr, você pode ir agora no parque e sair correr. Treinar corrida exige um planejamento, exige diferentes tipos de estímulos, exige que você saiba fazer autoavaliação e também passar feedbacks mais corretos para o seu treinador entender como você vai assimilar toda aquela carga de treino. E aí não é só a corrida, né? Aí você começa a fortalecer, começa a pensar melhor sobre o que, que você está se alimentando, o que, que você está se alimentando, né? Sono, enfim, vira um ecossistema tão grande assim que aí, de fato, você começa a treinar, né? E isso começou, na verdade, uns 3 anos depois da minha primeira experiência com corrida, né? Então, de 2014 ali para 2017, eu tive sim uma experiência com um treinador, na época era o Marcelo Camargo, lá de BH. Não existia tanto essa coisa de treinar remotamente, mas eu preferi um treinador que fosse de uma forma online. E ali eu comecei a entender um pouco melhor do que se tratava realmente treinar corrida, né? Então, eu comecei a me desenvolver na corrida, né, curta, na distância curta ali, meia maratona, maratona era algo inimaginável na época, né? Eu fui do tipo de pessoa, Axel, que acreditava que provas de corrida era só para profissional, que treinador de corrida não treinava amador, enfim, eu era muito alheio a esse universo, né, do esporte. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Então, acho que o meu lado nerd de querer evoluir, ganhar XP, eu trouxe meio que para o meu mundo pessoal, entendeu? Então aquilo foi me encantando dessa forma. Aos pouquinhos eu fui crescendo e evoluindo, e isso me dava cada vez mais estímulo de querer continuar evoluindo. Então a jornada é longa, né? Ainda é, né? Mas não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, assim. Já vem uma construção há bastante tempo. Você meio que gamificou a parada, né? A corrida era meio que o seu videogame da vida real. Você era o Quase isso. personagem e tinha que ir evoluindo, né? Ou queria, É, pelo menos, estava buscando ali aquela evolução. exatamente. É muito boa essa analogia, é quase isso. Cara, que legal. E esse ponto que você falou é muito verdade, né? A gente fala no meio de treinamento de uma maneira geral que se exercitar uma coisa é treinar outra coisa, né? Se exercitar é ótimo, não é ruim. Agora, se você tem um objetivo específico, se você quer se desenvolver, se você quer conquistar uma meta, aí a gente tem que ir para a parte do treinamento, que é algo planejado, né? Que tem periodização e por aí vai. Exato. Walter, lá no começo, vamos tentar voltar um pouquinho aí no tempo, tenta trazer na sua memória quais foram Tá. as principais dificuldades que você encontrou nessa jornada ali no começo. Cara, logo no início, né, ainda mais para quem tem sobrepeso, para quem está começando, e isso é uma coisa que eu costumo tentar orientar ao máximo os iniciantes, é justamente essa questão de você querer evoluir muito rápido de uma hora para outra, né? Então, essa paciência que hoje eu já acredito que eu tenha de uma forma muito mais consolidada e eu sei como eu evoluo na corrida, né? Eu faço isso de uma forma muito, entre aspas, assim, vamos colocar lenta, né? Perto do que eu já vi pessoas com 2, 3 anos de corrida fazendo. Falei, cara, eu já estou há 10 anos e muitas dessas pessoas que começaram há 2 anos atrás já são mais rápidas do que eu em várias distâncias, né? Eu acho isso incrível, mas eu acho que isso é muito individual, né? Então, ter essa paciência e acreditar nessa constância é uma lição que eu tive que aprender com o tempo e que, inclusive, lá atrás, né, já naquele período que eu comecei a treinar com o Marcelo, eu contraí a famosa canelite, né? Quem nunca? Muitas pessoas, né, que começam a correr têm isso, e me tirou aí da corrida por quase 2 meses. E foi um período bem complicado, assim, de que eu quase abandonei. Por quê? Porque eu ainda não tinha tanto esse hábito, né? Então eu é, ter interrompido, né, digamos assim, essa evolução que eu estava tendo com a corrida foi algo bem difícil de lidar, assim, né?
Minha esposa saía para treinar, eu ficava em casa, ou às vezes eu ia com ela e eu só podia caminhar, ela saía correr. Então aquilo me minava de alguma forma, assim, que foi um período de muito aprendizado, mas foi um período que eu fiquei numa corda bamba ali entre quase ter desistido de continuar. Cara, esse ponto que você levantou é um ponto muito importante, né? Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, falando que a pior coisa que pode acontecer para um iniciante em qualquer modalidade, né, é você se lesionar, justamente porque você ainda não tem aquele hábito tão enraizado assim. Então, Exato. além do desespero da lesão, de você achar que, porra, você nunca vai colocar o pé no chão e não vai sentir dor, né? Porque canelite, fascite plantar, ou dor no joelho, né? Qualquer movimento que você vai fazer, você fica com aquilo na cabeça, você acorda e fala assim, caralho, eu acho que, será que um dia vai voltar ao normal? Né? É isso que passa pela cabeça. Então já tem esse desespero. E aí ainda tem esse outro lado, que você saiu do sedentarismo, estava construindo ainda aquele hábito, ainda estava se tornando a sua identidade, ainda não é essa identidade, e aí você tem que paralisar por completo. É Exato. a pior coisa que pode acontecer na jornada de um iniciante, com certeza. Com Exato. certeza. Agora, depois de experiente, assim, né, já tendo passado por alguns outros tipos de percalços na corrida, graças a Deus, nada que me tirasse por mais de uma semana, 10 dias, né? Mas já tive probleminha na posterior, já tive alguma coisinha no quadril, né? Mas tudo depois que eu tive essa canelite, eu aprendi a respeitar melhor os sinais do meu corpo, já aprendi a entender que aquele momento não era favorável, que muitas vezes é melhor dar um passinho para trás, resolver e depois continuar em vez de insistir, né? 2 anos atrás eu tive que abandonar uma maratona por uma questão no metatarso, no meu pé, me pegou ali no quilômetro 28, não consegui continuar. Claro que você fica decepcionado, porque é um ciclo de maratona que acaba não dando certo, né? Mas eu saí da prova muito mais tranquilo do que né, quando eu estava começando a correr, porque eu entendia que isso também faz parte do processo, e eu acho que uma das coisas mais bonitas da corrida é justamente você, além de ter que treinar muito, se dedicar muito, o resultado não é garantido. Então, quando o resultado vem, você tem não só essa sensação da conquista, mas de que, poxa, tudo aquilo valeu a pena, né? Então, justamente pelo fato de você estar exposto ao revés do que não pode dar certo, é que quando dá certo você fica mais feliz ainda, né? Então aquele dia foi um dia que foi um revés para mim, mas eu aprendi a lidar com isso de uma forma mais serena, mais suave, né? E saber que aquilo faz parte. A partir do momento que eu me recuperasse, eu teria, né, outras oportunidades para cumprir minha meta ali. Porra, é sensacional. E como é que foi o seu desenvolvimento em relação até a objetivos, assim, ó? Até te dando um exemplo. Eu fiz uma meia maratona pela primeira vez. Eu nunca tinha feito uma corrida de rua regularizada. Tinha feito uma lá em Uhum. Niterói, na época que eu morava lá. E, tipo assim, era a corrida do amigo. A gente juntou eu e outro do boxe. A gente treinou um mês. Não recomendo que vocês façam essas palhaçadas que eu faço. E aí a gente foi fazer. E assim, no final ficou tudo bem. A gente teve que. A gente chegou a andar porque tinha muito morro. Não sei se você conhece Niterói ali, a região oceânica Não, do Rio, mas só fui pro Rio Capital pro ali. Rio. Então, mas o Rio, você olha, tem muito morro, né? Então, Sim. Niterói é basicamente a mesma coisa. E o percurso tinha que passar do centro de Niterói, vamos botar assim, para a região oceânica. Tinha Tá. morro pra cacete mesmo. A altimetria, assim, bem ruim, bem ruim. Aí teve um momento lá que a gente caminhou. Depois eu nunca mais fiz nada. E aí, agora, não sei se é um pouco do hype, não sei se entrou na minha bolha, inclusive é uma pergunta que eu vou te fazer, né? Você já tá há 10 anos, então como é que você tá vendo isso?